amados hermanos, Um bom dia, amados irmãos, aqui presente em Caiei, Porto Rico. y los que están también conectados, ¿están transmitiendo? Também os que estão conectados. Está ¿Ya transmitindo? están transmitiendo? Já está transmitindo? Ya. Já. Através del satélite Amazonas, el satélite Através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os demais meios de comunicação. Realmente é uma grande bênção e um grande privilégio poder estar aqui nesta manhã, vivos, em pé, e contentes e felizes de que Deus nos colocou nesse tempo tão glorioso, tão maravilhoso, que foi escolhido para nós. Esses eu vou deixar para o final, para essa parte que eu tenho bem pertinho de mim, da minha alma, e no final vou colocá-los no final, onde eu cumprirei a promessa que eu no Éden desejei. Ele desejou criar a sua imagem e semelhança. Mas lá o ser humano não passou a prova, mas bendito seja Deus, nós passaremos, porque tem uma promessa de que passaremos essa prova. E o que Adão e Eva não receberam, nós receberemos. Vamos receber esse corpo eterno e glorificado. E quando Ele nos olhar, essa é minha obra-prima. Consegui concluí-la, me tomou tempo. Esses últimos são um pouquinho meio, assim, difícil, forte. Olha, mas esse é o caráter de Deus. Deus queria que fosse assim. Assim que não se preocupe pelos caráteres, Deus vai moldando e vai alinhando. Uma pancadinha de lado, assim, agora sim. E vai aprumando. E, bom, eu te quero assim. Foi uma viagem muito, porém, que muito grande, muito gloriosa. Cansaço. Mas a gente não olha isso, a gente mais bem olha o que Deus está cumprindo. E eu dizia, olha, se como humano a gente olhar isso, ou olhasse o que a gente passaria, a gente como humano, a gente diria, não, eu não vou para lá. Mas quando a gente vê as promessas e vê as profecias, e acima de tudo vê um povo que ama a obra de Deus, um povo que estava clamando por tudo isso, eu iria por 1 milhão de vezes eu iria, não importa o que humanamente seja visto ali. Tem um lugar que o irmão Branham disse que depois que ele viu isso, porque ele foi à Índia também. Olha, o da África foi tremendo. Ali também, lá eu consegui saudar um dos que está encarregado do grupo do irmão Branham, dos seguidores do irmão Branham. Depois foi gravado um testemunho lá, tivemos uma luta grande, uns falando, não recebam esses lá do Ocidente, outros falavam assim, não, receba assim. Ele disse, eu fico com a verdade. Depois, podem colocar esse testemunho em 2 minutos e pouco, ou 3 minutos, podem colocar depois. E recebeu tudo que Deus nos deu ali, e com o povo que veio, o povo que ele trouxe daquele lugar, tinha um povo que nem sequer conhecia o que era a eletricidade, nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Eles vieram de um lugar que nem sequer existe luz elétrica, e todos com gozo, com alegria, ouvindo a palavra. E também tem testemunhos de pessoas que saíram curadas dali. A esposa do irmão Richard, eu orei por ela ali. E disse que depois da atividade, ela foi se sentindo melhor. E ela dá um testemunho muito bonito, ela e muitas pessoas, mas lá como quase ninguém tem telefone, para dizer, irmão, e foi através do pastor. Alguns têm os telefones ali, aqueles pequenininhos, e dura bastante, e são melhor do que esses aqui,
a bateria dura bastante. E muitos foram curados espiritualmente, porque essa é a maior cura, a maior saúde, a maior cura, é uma cura maior do que a física. Uma pessoa pode receber uma cura física e não crer. De que adiantou ser curado? Mas ali a gente viu uma cura total, espiritual. E na África, depois do que Deus nos deu, na África nós fomos para a Índia, um voo um pouco longo também. Até agora o lugar mais distante que fomos foi a Índia. Depois vocês vão ver outro lugar mais que vai cumprir. Vamos estar vendo o Sol regressando ao leste, da maneira que é o percorrido desse Sol que se levanta no leste e se mostra no ocidente, mas também vemos que regressa novamente ao leste, mas por outro caminho, outro percorrido. O Sol não chega aqui e volta assim. E o irmão Branham disse uma mensagem que é um resumo de uma viagem que ele fez à Índia. Depois que ele foi, ele está testificando de tudo que ele viu e tudo isso naquela viagem. Ele fala assim: não existe pessoas pobres na América. A mim não me interessa onde ele estiver e quão difícil for para viver. Nem mesmo tem uma pessoa pobre na América. Se você o encontrar em um beco comendo de um lixeiro e sem roupa, sem nada, não, ele é um milionário. Nunca pense que ele é pobre, porque não é. Depois que você visitar a Índia. Vejam, isso é verdade, é algo que a gente estava num lugar porque lá não tem nem luz. Bom, no aeroporto a gente via algumas luzes, depois era buzina, um montão de carro e por todo lado um monte de carro, e numa encruzilhada aí. E como você vai cruzar aí, você ia tudo carro por todo quanto é parte, é uma coisa. Nós estávamos em um lugar aí, uma jovem descalça e com um bebê, amamentando um bebê, e batendo e olhando para dentro, pedindo comida. As crianças que vão à escola, a gente vê que vão à escola com a sua roupinha, mas toda assim, rasgado, sujo, o seu uniforme, e os pés cheios de barro. Estava chovendo forte. Lá chove muito. E todos assim, enfiladinhos para ir à escola. E isso é uma coisa terrível. Por isso que ele fala: depois que você visitar a Índia, ali você vê gente pobre. Bom, deixa eu dizer a vocês, é difícil. E eu vejo muito difícil, eu tenho visto tanto, eu tive que passar por tantas coisas, e muitos de vocês não poderiam entender o efeito que causa no ser humano quando a gente vê tantas coisas. É porque é terrível. E a gente tem que passar isso o tempo todo, deste jeito. Isso faz a gente mesmo se sentir diferente. A gente vê isso e depois a gente já valoriza muito mais o que a gente tem. Às vezes a gente fica reclamando até da comida. Eu não gosto disso, está muito salgado. E pense nessas pessoas que nem sequer têm o que comer. Na África, muitos deles não tinham nem como ir, não tinham como pagar. E se o ônibus estava cheio, não tinha forma de falar: vou pegar o outro ônibus. Não tinha jeito, não tinha forma. Aqui nós temos 4, 5 carros em casa. Hoje eu estou um pouco sentindo mal, não vou no culto, eu vou assistir aqui na televisão. Quando nós íamos a uma atividade, eu sempre conto essa história, e do nosso lado passou uma picape cheia de irmãos, vestidos como vocês, assim, com um traje paletó, um terno, e uns iam aí na carroceria, uns até agarrados atrás na carroceria, e uma poeira atrás, e iam correndo,
porque queriam chegar primeiro que nós. Eu disse, para onde vão essas pessoas? Aí falaram, para a igreja. Eu disse, que estranho, porque estão bem vestidos. Será que quebrou o ônibus, desceram e montaram nesta picape para achar o lugar? O irmão Ilha disse, bendito Deus, sabe para onde eles vão? O irmão Ilha disse, vão para a atividade. Eu disse, por isso nós vamos ser julgados. Ou seja, que não vai ter desculpa, porque depois um filme vai ser passado. Olha esses aqui como lutaram para estar na atividade. Às vezes somos tão acomodados que, e veja, quando passar isso aí que aconteceu, aí você não vai ter desculpa de falar, foi por isso e por isso. Depois de um tempo não entra nesse tipo de atmosfera. Tem uns que a gente vê certas coisas e não toma em conta porque a gente mesmo chegou a esse lugar. É um lugar muito, porém que muito pobre. Eu creio que é um dos lugares. Hoje em dia é o mais povoado. O lugar mais povoado é a Índia. De tantas pessoas que tem aí. Mas veja como Deus, até o lugar mais distante, um lugar mais distante ele chega. Chegamos a Mumbai e eram 2 horas e meia. Nós demoramos mais. Eram 3 horas e meia de onde nós ficamos aqui até... Lá é como ir para o sul da Índia. Mas depois eles levaram 5 horas para voltar, 5 horas para regressar ao lugar onde nós estávamos ficando, perto do aeroporto. Bom, eu digo novamente que a gente, humanamente, tem que pensar 2 vezes. Mas já estamos preparando a atividade sob capa lá e tem que fazer um quartinho também e vai ser convidado muita gente da África, ou seja, isso vai continuar sendo divulgado. E esse avivamento que o irmão Branham viu, vejam, vai cumprir. Porque uma semente já foi plantada e pastores contentes e felizes porque receberam o que tanto estavam esperando. Nunca tinham escutado, ouvido falar da capa em Porto Rico, uma capa, mas o que é isso? O irmão Branham falou e isso não se cumpriu no tempo dele. E está feita. Ou seja, que para eles essa notícia era uma notícia nova de que em Porto Rico foi construída uma grande capa catedral com todas as especificações e com tudo que o irmão Branham tinha falado e profetizado e que tinha um ministério ali. Ou seja, que para eles foi um foco de luz maior, um grande flash de luz que eles receberam. E falando um pouquinho antes também de ir a Israel, vejam, foram atividades seguidas, eventos bem marcados, porque lá foi uma guerra. Eric e Guilherme chegaram numa quinta-feira, a guerra começou na sexta-feira e ficaram 28 dias lá, ou seja, passaram a guerra inteira lá. Eles também têm um testemunho do que é estar no meio de uma guerra. Isso é terrível. E não podem sair aí do sótano, do lugar do abrigo, de proteção. Somente ir comprar alguma coisa para comer e se meter aí dentro e se trancar novamente. Então, vocês vejam como tudo vai de uma forma tão rápida e depois essa atividade da África e agora também a da Índia, que o nosso irmão Bruno e a esposa dele, Lorena, estiveram lá há bastante dias também, preparando tudo. Que Deus os abençoe também. Guilherme e Érica também. Todos que foram instrumento de Deus para que se tornasse possível. E a gente vai cuidando também da saúde, porque lá tem muita enfermidade, mas Deus nos guardou, nos cuidou e Ele sabe que o que está sendo realizado é o cumprimento do que foi profetizado. Porque é a obra-prima de Deus sendo moldada nesse corpo místico de crente. E será aperfeiçoada nesse tempo final. Lendo desta mensagem, a obra-prima, como eu me alegrava nessa parte onde o irmão Branham
ele dá um exemplo e pega Miguel Ângelo como exemplo quando ele estava fazendo a escultura de Moisés. Eu quero ler uma partezinha aqui, onde ele começa a narrar. Mas veja que tem muitas revelações aqui nisto. Lá, quando não tem uma cadeira para sentar, assenta no chão, no piso, com as pernas cruzadas. Eu disse, mas em casa fala assim, você entra com o sapato que eu vou te jogar eles. Ou seja, porque nós temos o costume de também, quando entramos, tiramos o sapato lá fora, para assim não sujar a casa. É um costume. E lá os sapatos ficaram lá fora. É porque lá vive muita gente também. É uma coisa pela cultura, lá tem muito barro, então não vai sujar o salão todo de barro. E também, como precisam sentar no piso, então tudo fica limpinho. Lá você não vê nenhuma sujeirinha, nada, tudo é limpinho. O auditório todo ali. As mulheres ficaram de um lado e os homens do outro lado. É o costume deles. Isso o povo hebreu também faz. As mulheres de um lado e os homens do outro. Quando vai ao Muro das Lamentações, as mulheres também vão para um lado e o homem para o outro lado. Não ficam juntos. E lá também, mas continuou chegando pessoas. E no corredor do lado, todos já estavam sentados juntos, porque já na parte das damas, aí no lado das damas, não cabia mais. Então, lá no corredor, todos estavam misturados. Foi uma atividade muito linda. Eu não queria sair dali. Prepararam para nós uns quartos. A vista que vê no momento é que tinha quarto embaixo para os técnicos, tinha também um quarto, uma suíte que tinha nos preparado em cima e tudo muito bonito. Os tecidos todos costurados, aí os lençóis na cama e uma mesinha para estudar, tudo bem bonito. Dava gosto de ficar ali aquela noite. E caiu um aguaceiro, caiu um aguaceiro, uma tempestade de chuva que não parou. Ou seja, que ao nós sair, aí o aguaceiro caiu. Estava somente esperando aí a caixa de água para ser entornada quando nós saíssemos. Quando nós saíssemos, aí a água seria despejada. E continua a chuva e não parou. E aí um aguaceiro desse, aí a gente fica até outro dia e a mudança do horário. Nessas 2 noites nós quase não dormimos porque são 9h30 de diferença e quando a gente está tentando, ele fala, agora é hora de dormir. Aí fala, não, aqui agora é hora de acordar. Então, até o corpo se ajustar, ou seja, se adaptar, no outro dia a gente fica todo, é porque lá nessa hora é hora de dormir. Bom, mas já estamos aqui felizes e contentes. Não estamos reclamando, só estamos testificamos do que vimos e vivemos para que vocês saibam como é lá. E que se tiver que ir, todas as vezes que tiver que ir, todas as vezes iremos. E consciente também que tem as facilidades do satélite. E da internet e tudo, lá deixamos alguns equipamentos também. Podemos dizer que já tem mais um grupo. Por exemplo, colocando os púlpitos e quem vai falar em cima. Aí está a jovem que organizava e sobe lá em cima, pega o microfone. Mas eles irão aprendendo, pouco a pouco vão aprendendo. A gente não fala, não é assim. A gente tem que ir e devagar no passo, porque quanto tempo nós levamos? Assim que não vamos, assim que se vemos alguma coisinha naquelas atividades que é um pouco, que seja um pouco diferente, é porque eles são acostumados a fazer assim. E depois a gente vai dizer a eles, vai orientando a eles a forma de fazer.
Obra mestre. Agora, um escultor genuíno é inspirado, igual um poeta genuíno ou qualquer cantor genuíno, músico, o que for. Tudo que é real tem que vir por inspiração. E assim são os profetas. Primeiro, recebem de Deus a revelação e a captam e a dão ao povo. Assim está dizendo também que é um pintor e um poeta. Tudo que é real tem que vir por inspiração. Michelangelo, o escultor, tinha que ter uma inspiração de qual era a aparência, a fisionomia de Moisés. E ele captou o que Moisés deve ter sido. E ele começou a captar o padrão daquela grande talhar aquela grande peça de mármore, moldando até chegar a um quadro real do que tinha estado em sua mente. E então, quando ele teve tudo perfeito, cada canto, cada lugar bem alisado, polido, e os olhos em cada lugar, e cada cabelo, a barba, tudo exatamente da forma que era, ele ficou de pé e olhou a sua obra. Eu penso de muitos e duros anos de trabalho, e como ele teve que se manter durante o tempo, a mesma visão do que ia fazer. A gente pensa também a obra que Deus está realizando. Eu somente penso naquela visão na mente dele por tantos anos para fazer parecer exatamente como era, como ele captou na primeira visão e como ele teve que trabalhar e seguindo essa visão e talhando, cortando e viajando, tendo atividade, buscando essa noiva, preparando ela, porque está sendo preparado uma obra-prima. Isso é o que Deus está fazendo hoje. E Ele está cortando essas pedras vivas com sua palavra, com essa espada, talhando cada alma, cada escolhido. Aqui Deus está me talhando, aqui Ele está me ajudando, até que Ele veja perfeito. E quando a levou a um estado de perfeição, e que realmente ela estava perfeita naquela manhã, uma manhã, naquela manhã que ele a terminou, concluiu, ficou de pé, olhou para ela com um martelo na mão. E estava tão inspirado quando olhou para ela, porque a visão da mente dele estava diante dele, feito realidade. E hoje eu vejo essa escultura agora de manhã, sendo talhada dia após dia, mês após mês, ano após ano, até que chegará à perfeição. O que ele tinha tido em seu coração todos esses anos, o que ele tinha visto, a sua concepção do que Moisés tinha sido, estava talhado ali diante dele. Fadigas, horas de dores, angústia, crítica e tudo demais. Mas mesmo assim ele permaneceu fiel à sua visão até que aquilo estava completo. Não importa as críticas, não importa as zombarias, não importa o que falem. Vocês são o que me importa, vocês são importantes para Deus, o escolhido. E é a obra que Ele está realizando, levá-la à perfeição. Então, quando a completou, concluiu, ele ficou de pé com o martelo de talhar na mão dele, e olhou o momento e a inspiração da visão que ele tinha visto, de como inspirou ele de tal forma que a inspiração o comoveu tanto que ele ficou de lado e a feriu no joelho e falou: fala! E agora no joelho direito desta grande imagem tem um defeito. Está como 6 polegadas sobre o joelho. Eu coloquei a minha mão sobre ela. É como desta fundura. Depois que ele tinha levado todo aquele tempo, e ele por anos tinha estado fazendo aquilo, e depois o efeito de ter concluído o que ele tinha visto em seu coração e em sua visão, o que ele desejava ver estava concluído, estava terminado, e quando terminou, ele ficou tão impressionado com ela que pensou que a sua própria obra-prima podia falar com ele. E ele a feriu na perna e gritou: fala! E isso causou um defeito nela. Ele pôs um defeito na imagem.
causou um defeito na imagem. Agora, que defeito nesse tempo final poderá ter nesse corpo místico de crente, que é a sua obra-prima? Foi o que Moisés fez. O defeito seria o Apocalipse 11, que seria ferido. Mas isso tornaria a obra perfeita. Vocês captaram? Algo que aparentemente é algo terrível, mas isso é o que vai dar a perfeição. Para mim, o defeito foi que ele fez uma obra-prima. Agora, talvez para a mente que possa pensar diferente, pensará que isso a danificou. Não, para mim, isso a fez ser o que é. Porque depois de tantos anos de trabalho tão esforçado ali, do Éden até aqui, tantos anos, e que agora o Apocalipse 11 venha ser ferido. Por isso, Deus se desgostou com Moisés, não podia feri-la, não podia. Depois de tantos anos de trabalho forçado e demais inspirações, tudo para fazer, o seu esforço foi provado e não em vão. A obra era perfeita e por isso ele gritou, fala, porque ele estava vendo diante de si mesmo que ele tinha sido capaz de conseguir trazer à realidade a visão que estava em sua mente. Isso é uma realidade de algo que estava na mente de Deus. Você é uma realidade do que estava na mente de Deus. Hoje somos essa realidade, desta visão que o reverendo William Branham viu. Vê? O profeta viu, o profeta vê, o profeta capta, dá ao povo e aparentemente está aí. É uma visão, mas isso tem que cumprir. Aconteça o que aconteça, porque foi algo que foi visto antecipadamente, e se foi visto, feito uma realidade, então tem que aparecer, tem que ter um povo que trabalhe para isso, e tem que ter um ministério que esteja aí, preparando esse povo para receber essa promessa. Não foi uma visão em vão. Os profetas nunca recebem uma visão em vão ou um sonho em vão. Tudo tem que materializar. Hoje não estamos em sonhos e visões, hoje estamos na realidade. O dia a dia o que fazemos, estamos fazendo essa obra que ele viu desde antes da fundação do mundo, desde o Gênesis, que desde onde veio sendo anunciado o sétimo selo. E hoje nós estamos cumprindo essa história, dia após dia, a estamos vivendo dia após dia. E, portanto, sob inspiração, ele tinha feito algo fora da razão, fora do comum. Ele a feriu e disse, gritou, fala. Ele não teria feito isso se tivesse pensado. Mas ele não pensou, foi a inspiração de ver o que ele tinha na mente, perfeitamente colocado em sua frente, diante dele. Seu esforço, preocupação e dias fora do mundo. E talvez, se comia uma comida, dava uma colherada e trabalhando, agora... Não, isso não é que ir atalhando, trabalhando, e quando a viu completamente perfeita, então ele a viu em uma realidade, feito uma realidade. Se tornou em positivo. Portanto, fez ele pular dentro de si, e era tão real que ele gritou, fala. Para mim, isso foi uma reflexão, foi um cumprimento do seu trabalho, que o seu próprio trabalho o inspirou tanto que ele se saiu de si, de tal modo a golpeá-la e dizer, fala. Sabe que isso é o que vai acontecer com o sétimo selo? Que ele vai dizer à sua noiva amada, fala a palavra, e eu a porei por obra. Página 254 dos selos, que diz, quando esse grupo, em verdade, poder tomar a palavra e colocá-la bem, o que é isso? É sua palavra falada, por isso essa escultura, quando o Filho do Homem, o anjo do pacto, Jesus Cristo, velado e revelado, em sua manifestação final, diga ao povo, a sua noiva, falem a palavra, e o que falarem, assim será, porque será a palavra de Deus na boca desta obra-prima, desta escultura que ele veio preparando todo esse tempo. E não é uma obra sendo preparada em vão. Vocês verão o fruto, logo vocês verão. Isso impactará o mundo inteiro, onde milagres internacionais serão feitos. E então, o que estaremos passando nesses dias
O que estamos passando nesses dias não é de se comparar com a glória vindoura, porque virá um forte aperto, mas isso não será nada. Isso aqui nós falaríamos assim, seria uma coisinha mínima. Imagina sendo escrito embaixo peniconhoco aí. Bom, uma coisinha mínima, porque é algo tão glorioso que não é de se comparar com a glória vindoura, que em nós Deus há de se manifestar. Valeu a pena continuar? Claro que sim, claro que sim. Agora, miren, ele diz, seus esforços, preocupações e noites sem dormir. Isso já lemos. Eu parei ali, eu fiquei de pé ali e olhei o monumento. Quando ele foi lá, pensei nas horas que o homem tinha dedicado para fazer aquilo. E eles falaram quantos anos foram, mas aquilo foi uma reflexão para ele, porque era a contribuição para a sua grande arte, para a grande obra que estava realizando. E por fim, quando pôde conseguir algo muito grande. Bom, agora vamos pegar a página de Michelangelo e vamos fechar o livro e abrir outro livro e vamos ler o grande escultor, o Todo-Poderoso, que antes que existisse o mundo e antes da fundação deste, ele tinha em sua mente o que queria. Ele queria fazer o homem à sua própria imagem. Ele queria fazer algo que, em realidade, foi algo que foi uma visão para ele do que estava em seus pensamentos. Agora, para Michelangelo, isso foi um atributo dos seus pensamentos e Deus quis fazer um homem conforme a sua imagem, o grande escultor. E ele foi trabalhar esse homem, e nós notamos como ele trouxe à existência os materiais. O primeiro, talvez foi peixes, depois os pássaros, depois os répteis sobre a terra, e as muitas coisas que ele trouxe. Mas, por fim, enquanto ele criava, ele sendo o criador, ele não tinha que fazer como o homem faz hoje, um escultor que tem que pegar algo que foi criado para lavrar uma imagem, talhar uma imagem. Ele foi o escultor das coisas eternas. Ele foi o escultor que pôde criar e trazer à existência aquilo que ele tem em sua mente para fazer. Ou, de outro modo, ele pôde materializar o que os seus atributos desejaram. E à medida que ele começou a trabalhar sobre as coisas rasteiras, a terra, e os animais pequenos sobre a terra, depois ele começou a transformá-los em algo maior. E, por fim, ele transformou eles nos animais maiores, como o leão, o trigo, o urso. E então ele converteu a vida talvez de macaco, gorilas, e assim por diante. Agora, isso não é a evolução, como pensamos que viemos de um macaco. Isso foi uma criação completa, Deus trabalhando em um padrão, mas por fim veio uma perfeição sobre a terra, e essa perfeição foi o homem. Então ele pôde ver naquele homem que se parecia com ele. Por isso que agora, quando ele olha sobre ele, ele foi um reflexo do que o seu Criador foi. Por isso que quando ele disse, Senhor, eu quero ver a tua glória. Bom, eu vou colocar você sobre a rocha, vou colocar a mão sobre seu rosto e depois eu vou tirar. E você vai ver as minhas costas, mas não verás o meu rosto. Eu não sei se é mesmo que ele disse que não, homem que veja não viverá. Aí ele tirou as mãos e ele viu as costas de um homem. Agora ele viu o que no fim do tempo Deus estaria manifestando no que o reverendo William Branham viu, a coluna de fogo falando a alguém. Mas por fim veio uma perfeição sobre a terra e essa perfeição foi o homem. Então naquele homem ele pôde ver que se parecia com ele. Por isso que agora quando ele olha sobre ele, ele foi uma reflexão do que foi o seu Criador. Agora Deus pôde conseguir o que ele queria, um homem em sua própria imagem. Aí ele escreveu obra-prima. Então eu poderia falar isso, que quando ele fez este homem, tinha algo nele que não se via muito bem, porque ele estava por si mesmo, e assim é como Deus tem sido por si mesmo. Ele foi o eterno. Agora, o homem, na imagem de Deus, existiu também sobre a terra por si mesmo. Por isso, ele teve que golpeá-lo um pouco do seu lado esquerdo, e dali ele pegou uma peça que ele tirou e lhe fez uma companheira.
Onde mais ele foi ferido do seu lado? Jesus, na cruz, ele foi ferido para tirar a sua noiva, a sua companheira. Depois vemos também esse golpe no Apocalipse 11. Agora, o homem na imagem de Deus existiu sobre a terra por si mesmo. Por isso, ele teve que golpear um pouco do seu lado esquerdo e daí ele tirou a peça que ele pegou daí, ele fez uma companheira, uma esposa. Então, ele não estava por si mesmo, ele tinha alguém com ele. E essa foi a sua grande obra. E ele, do mesmo modo que qualquer grande escultor pegaria sua obra-prima, agora, primeiro ele tinha uma obra-prima de si mesmo, mas agora, ele vendo que a obra-prima estava só e a forma que estava, por isso ele dividiu a obra-prima, ferindo ela na costa, ele trazendo uma companheira. Ferindo ele na costela e lhe trazendo uma companheira. Por isso, todo homem deve tratar sua companheira com delicadeza. Isso já falamos várias vezes. Agora, para tornar dos dois um, ele fez como um grande escultor. Em um lugar que era precioso, um escultor não faria uma grande obra-prima para depois pegar ela e colocar ela num beco ou esconder-a atrás de um edifício. Como nosso Senhor nos disse, um homem não acende uma luz e coloca ela debaixo da cama. Quando nós nos tornamos nas obras mestras, a obra-prima de Deus, não somos escondidos em um beco, nós temos que iluminar. Assim que vemos que depois que ele fez essa obra-prima, ele a colocou aqui na terra e a colocou no lugar mais lindo que existia ali, no Jardim do Éden. Ele colocou a sua obra-prima, os dois sendo um, os colocou no Jardim do Éden. Como ele deve ter se agradado de que viu que aquela grande obra-prima, viu que aquela obra-prima estava bem. Vemos que depois disto ele descansou, ou seja, a ceia das bodas e o milênio. Ele estava muito satisfeito com sua obra. Ali ele escreveu, a obra-prima é para ser vista. Portanto, o mundo verá essa obra-prima. Mundialmente será vista e serão estremecidos, sacudidos o céu e a terra com essa obra-prima terminada. Portanto, a obra-prima não será escondida, será revelada à vista do mundo inteiro. E será mostrada essa obra-prima perfeita, a qual Deus tem estado talhando, esculpindo, dia por dia, em cada escolhido, até formar essa grande obra-prima. A obra-prima é para ser vista, é para ser exibida, mostrada, é para que o mundo veja o que Deus está fazendo em cada um dos seus filhos. Que Deus os abençoe e os guarde, e sempre os ajude. E se permita ser talhados pelo escultor, que é a palavra, a espada de dois fios, que vai nos mudando a cada um de nós, e até chegar à estatura deste homem perfeito. Aí se cumpre plenamente essa mensagem, intitulada A Estatura do Varão Perfeito, para que essa grande obra-prima logo seja exibida, seja revelada, seja exibida, mostrada ao mundo. Esses são meus filhos. E o que diz? O que foi no Monte da Transfiguração, o que foi dito? Esse é meu filho amado. Agora diria, esses são meus filhos, essa é a minha escultura, essa é a minha obra-prima. A eles escutai, a eles ouvi. Que Deus os abençoe e os guarde a todo. Amo muito vocês e bom proveito. E continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Que Deus os abençoe e os guarde. Amém.